Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos trazer para este canal mais uma vez um dos temas mais pedidos por vocês, o tema do vídeo mais assistido desse canal, um tema que gera muita pergunta, muita dúvida, muita curiosidade. Então hoje faremos de novo nesse canal preparo de ganaches, mas hoje vamos trazer um conceito inédito para os vídeos que a gente nunca fez antes, que é trabalhar com uma ganache com ponto de bico, que é firme o suficiente para você conseguir fazer trabalhos com bico, espatular bolos e tortas, porém ao mesmo tempo muito cremoso e que derrete na boca. Então rola a abertura que o vídeo de hoje está sensacional. Durante toda a história deste canal, a gente teve alguns temas de vídeos que geravam bastante assunto, gerava bastante comentário, bastante pergunta, bastante dúvida, e a gente também consegue ver pelas métricas, né, dos vídeos são mais assistidos, quais temas as pessoas mais procuram aqui dentro do nosso mundinho da confeitaria. E ganache com certeza é um deles, né? Quando a gente fala de ganache, a gente está falando de um tipo de preparo, uma técnica que abrange muitas possibilidades, né? Hoje em dia a gente já tem aí diversos tipos, proporções diferentes de ganache para diferentes utilidades e ele sempre gera uma dúvida em relação à forma de se preparar, a forma de você proporcionar cada ingrediente ali dentro e como você sabe qual resultado chegar, né? E não é à toa que o tema do nosso vídeo de hoje é sobre isso, porque a gente já falou de ganache aqui nesse canal algumas vezes, mas nunca fizemos um preparo de ganache como o de hoje, onde a gente tem uma ganache que é super cremosa, derrete na boca, mas ao mesmo tempo tem uma estabilidade muito boa para você conseguir trabalhar com acabamentos e decorações usando bico de confeitar ou espátulas. E é isso que vamos fazer aqui hoje. Nós vamos começar esse preparo sem mais enrolação, levando o nosso chocolate para derreter. Neste vídeo eu estou fazendo a ganache com um chocolate meio amargo, tá? Que é uma classificação de chocolate muito brasileira que os fabricantes usam, mas que acaba sendo um pouco ruim porque a gente não consegue precisar o percentual de cacau naquele chocolate, tá? Mas eu vou usar ele porque eu sei que é de fácil acesso a muita gente. Dá para fazer com outros chocolates? Sim, mas aí entra aquela dúvida que muita gente tem na hora de preparar o ganache. Quando você muda o tipo do chocolate que você está usando, as proporções dos ingredientes da receita também vão mudar. Não é sempre a mesma medida de cremes, gorduras, líquidos para a quantidade de chocolate se você muda o tipo do chocolate. Então, para chocolates brancos, você vai ter um percentual de creme de leite, por exemplo, a ser adicionado, que é diferente para chocolates meio amargos. A regra, só para você entender, é quanto maior é o percentual de cacau do chocolate, quanto mais duro ele é, maior a quantidade de líquidos, de creme de leite que você vai adicionar para atingir uma determinada consistência. E quanto mais mole, quanto menor o percentual de cacau o seu chocolate tiver, menor é a quantidade de líquidos, de creme de leite que você tem que adicionar para chegar naquela mesma textura que você chegaria com um teor maior de líquidos num chocolate mais amargo, tá? Então, infelizmente não tem uma tabelona que fala, para ganaches com pontos de bico você vai usar tantas gramas de creme de leite para tantas gramas de chocolate, porque a quantidade desses ingredientes vai mudar dependendo da porcentagem de cacau que tem no chocolate e até mesmo às vezes da marca do chocolate, né? Alguns chocolates podem ser mais ou menos rígidos, principalmente quando você tem categorias como essa que eu citei aqui, que é meio amargo, que não me diz muito qual é a fórmula daquele produto, quantos por cento de cacau tem ali, para eu ter certeza de quanto de creme de leite a gente vai colocar. No vídeo de hoje a gente vai usar um chocolate meio amargo. Poderia ser com outro? Poderia, mas aí você tem que rebalancear a sua receita para que as quantidades de creme e chocolate atinjam a mesma consistência que eu vou atingir com o chocolate meio amargo, tá? Quem sabe mais pra frente, sabendo que esse é um tema bastante recorrente, a gente não faça vídeos usando outros tipos de chocolate para fazer pontos de ganache também diferentes, tá bom?
Então, para este ganache, eu vou usar chocolate meio amargo. Eu estou usando um chocolate meio amargo, obviamente, nobre, tá? Essa nomenclatura é bastante popular no Brasil, não é oficial no mundo como chocolate, mas é um chocolate que é considerado chocolate pela legislação, não é chocolate fracionado, tá? E esse chocolate vai ser levado para o derretimento, que vai ser feito ou em banho-maria ou em micro-ondas. Aqui eu estou derretendo o chocolate no micro-ondas e a gente vai derreter esse chocolate de poucos em poucos segundos para evitar que o chocolate superaqueça, tá? Esse talvez seja o primeiro ponto que a gente tenha que tomar cuidado aqui no manuseio de chocolates. O chocolate é um tipo de produto que aguenta pouca elevação de temperatura. Os chocolates em geral não devem passar da temperatura de 50 graus, porque a partir dessa temperatura eles podem começar a queimar. Eles primeiro começam a ficar com uma textura mais grossa, né, uma pasta mais grossa, e depois eles começam a esfarelar até queimar. Então, tomar cuidado com a temperatura de aquecimento do derretimento. Derrete no micro-ondas de pouco em poucos segundos, tira sempre, dá uma mexidinha, mesmo que pareça que ainda não está muito derretido, porque essa movimentação nos pedaços de chocolate ali vão fazer com que você consiga homogeneizar o derretimento e a temperatura para que nenhum ponto ali do seu chocolate esquente demais, enquanto o outro não esquentou nada. No banho-maria é a mesma coisa, tem que tomar cuidado com a elevação de temperatura, então colocar esse bowl com chocolate sobre uma panela com água quente, mas não fervendo. E no banho-maria eu tenho que tomar um cuidado extra, que é cuidado com o vapor de água para isso não também entrar em contato com o chocolate, tá? Por mais que aqui eu vou fazer uma ganache, vou adicionar creme de leite na composição, é legal evitar para você conseguir fazer o derretimento de forma ideal, sem esse chocolate começar a ganhar consistência pastosa, muito grossa, por conta do contato com a umidade que esse chocolate possa vir a ter usando o banho-maria. Uma vez que eu derreto esse chocolate, ele vai estar 100% fluido, 100% derretido, sem pedaços de chocolate ainda serem dissolvidos. A gente vai adicionar o nosso creme de leite da receita, que vai entrar aqui em temperatura ambiente, tá? Como aqui eu preferi derreter o chocolate e adicionar o creme de leite, o meu creme de leite não precisa estar aquecido para ser adicionado, mas também não deve estar gelado. Por quê? Como o meu chocolate derretido está ali na faixa de 40 graus, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, se eu adiciono um creme de leite que está a temperatura de geladeira, por exemplo, 5 graus, a hora que esse creme de leite entra em contato com o meu chocolate derretido, o lugar onde ele entrar em contato com o chocolate vai começar a endurecer imediatamente. E aí, a hora que eu homogeneizar isso com uma espátula, eu vou ter pedaços de chocolate endurecidos no meio da ganache, que não se dissolveram porque endureceram antes de você conseguir homogeneizar. Então, quando eu faço uma ganache, derreto o chocolate e depois adiciono o creme de leite, esse creme de leite que entra aqui vai entrar em temperatura ambiente. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou adicionar o creme de leite e mexer esses dois ingredientes até obter uma ganache lisa, brilhante, cremosa, homogênea, sem grumos e sem partes mal misturadas. Esse processo pode ser feito também de outras formas. A confeitaria clássica ensina muito a fazer o aquecimento do creme de leite e a adição do chocolate picado dentro do creme de leite fervente. Então, essa técnica um pouco mais clássica de fabricação da ganache é o inverso. Ao invés de derreter o chocolate e adicionar o creme de leite, eu aqueço o creme de leite e adiciono meu chocolate já picadinho nesse creme de leite, deixo ele imerso ali no creme de leite por alguns minutinhos até ele derreter e depois eu homogenizo, batendo isso muito bem com uma espátula ou até homogeneizando com um mixer. Dá para fazer desse jeito? Dá também. Né? E ainda dá para fazer de um terceiro jeito que hoje em dia percebo que bastante gente gosta de fazer, que é misturar o creme de leite e o chocolate juntos dentro de um bowl e derreter isso no micro-ondas, tá? Esse dos três é o que eu menos gosto, porque você acaba superaquecendo todo aquele produto, ele demora mais para resfriar, para cristalizar e ainda corre o risco do seu chocolate queimar neste processo. Mas dá para fazer também, tá? Não vou falar que é impossível de fazer. Dá para fazer, mas eu não gosto muito. O dos que eu mais uso hoje em dia realmente é o derretimento do chocolate depois da adição do creme de leite ali dentro. Uma vez que você fez esse processo, a gente vai adicionar o nosso terceiro e último ingrediente da receita, que é a manteiga sem sal. Para que a manteiga vai entrar aqui neste preparo? A manteiga, ela, além de ser uma fonte de gordura bastante saborosa, o que vai me trazer cremosidade, brilho e sabor para o preparo, ela também é uma gordura que consegue ganhar
textura pastosa, volume quando batida e quando resfriada fica mais firme. Então essas características todas da manteiga vão me ajudar a dar a consistência desejada aqui nesse ganache, para que ele tenha um ponto de bico, que pegue formato, que pegue desenho, que consiga espatular, mas que ao colocar na boca seja absurdamente cremoso e derreta. Por isso que a manteiga vai entrar aqui. Isso você pode usar em diversas ganaches, não só nessa que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Essa adição de manteiga vai ser feita com a manteiga em ponto de pomada. O que que isso significa? Significa que a manteiga está pastosa, cremosa, porém não está derretida e líquida, mas também não é gelada e dura, porque eu vou misturar ela à mão aqui nessa ganache. Poderia ser com um mixer também. Pode derreter ela no micro-ondas e adicionar a ganache? Pode também. Se for derreter a manteiga, derrete em temperatura baixa, só para ela ficar mais fluidinha mesmo e você conseguir misturar. E também na hora da cristalização dessa ganache, do processo de endurecimento, esse processo vai levar mais tempo também. Tá? Tudo que você aquecer demais nessa receita, aquecer o creme de leite, aquecer a manteiga, vai demorar mais para depois esse ganache chegar na temperatura e na consistência ideal. Vou misturar a manteiga, misturo muito bem até não ter mais nenhum resquício de pedacinhos de manteiga aqui. Agora é hora dessa ganache descansar. O ideal é que essa ganache descanse em temperatura ambiente, tampada, vedada de um dia para o outro, para ela cristalizar no tempo correto, da maneira correta e ganhar consistência pastosa e firme sem ficar dura demais com um resfriamento muito brusco. Porém, é possível sim você resfriar essa ganache na geladeira e no freezer, tá? Mas tem uma diferença aí. Eu sei que hoje em dia a gente, usando a geladeira e o freezer, a gente consegue otimizar a produção e fazer processos muito mais rápidos. Porém, a diferença dela resfriada em 30 minutos no freezer e dela descansada e cristalizada depois de 5, 6, 8 horas é muito diferente, tá? Só para vocês terem essa consciência de que a textura da ganache é um processo que demora um tempinho para acontecer. Por quê? Porque o chocolate que está emulsionado ali naquela mistura tem que cristalizar e voltar a ter uma textura mais firme como ele tinha antes de ser derretido. Tá? Isso demora algum tempinho. Você pode fazer um resfriamento brusco, mas a textura real que esse ganache vai ter demora um pouco mais de tempo para aparecer mesmo, tá? Então eu vou levar essa ganache para o descanso. Aqui no meu vídeo sim eu usei a geladeira para que essa cristalização acontecesse, mas eu deixei ela algumas horas gelando até a gente fazer o final do nosso vídeo. Uma vez que você tem essa ganache já completamente cristalizada, a gente já consegue manusear e é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou levar essa ganache para um saco de confeitar com um bico pitanga de número 1M, que é um bico super coringa comum usado na confeitaria, para mostrar para vocês a textura que esse produto fica e o trabalho com ele, como é fácil trabalhar e como a textura dele se mantém muito bem, né? Aqui eu estou fazendo algumas montagens e decorações sobre uma superfície aqui num prato para vocês verem como isso funciona, mas você pode fazer isso em cima de bolo, de torta, cupcake, enfim, sobremesa que você quiser. Essa ganache pode sim ser mantida em geladeira, então se eu tenho um bolo onde essa ganache é usada tanto como recheio, como cobertura, como decoração, ela pode ser mantida em geladeira sim, e mesmo gelada, ela vai ser pastosa, cremosa, um pouco mais firme, mas vai ser pastosa, como também pode ser mantida em temperatura ambiente sem que ela desmanche por completo. Aqui, esse trabalho de bico que eu estou fazendo sobre esse prato, depois de feito aqui durante meu vídeo, ele ficou horas em cima da mesa, em temperatura ambiente, num ambiente relativamente morno, né? Não estava frio, mas também não estava 40 graus, mas estava uma temperatura ambiente e ela se manteve no formato, com a textura, com o desenho, sem derreter, sem borrar, sem ficar mole, sem escorrer para o lado. Então ela realmente, com essa formulação balanceada de chocolate para creme e o acréscimo da gordura da manteiga faz com que esse produto tenha uma consistência absurdamente agradável. Ela é boa tecnicamente e visualmente para trabalhar e dar acabamento, mas ao mesmo tempo ela é boa na boca, ela derrete na boca, é cremosa e pastosa também. Vale lembrar que uma ganache é uma emulsão. O que é isso? É a junção de duas substâncias que não se diluem uma na outra. E o que isso significa? Significa que a ganache eventualmente possa vir a
por exemplo, talhar, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os principais erros que a gente comete ao fazer ganaches. E às vezes a ganache talha. Por que a ganache pode talhar? Se acontecer com você da sua ganache talhar, não só com essa receita como com qualquer outra, não joga ela fora, ela tem conserto. Quando a ganache talha, significa que a gordura separou do chocolate. Por ser uma emulsão, aquela parte que estava emulsionada, estabilizada ali na mistura do ganache, se soltou. O que você vai precisar fazer? Emulsionar de novo. Como você faz isso? Baixando a temperatura e batendo novamente. Geralmente a ganache talha ou porque foi superaquecida, ou porque tem uma porcentagem muito baixa de líquidos para a quantidade de gordura. E você pode consertar isso batendo e resfriando, sempre, tá? Então, talhou uma ganache, leva para gelar, depois tira e emulsiona isso ou batendo com o mixer ou no liquidificador. Por que esses dois? Porque eles não vão agregar ar na mistura. Se você bate na batedeira, você vai agregar ar no seu ganache e ele vai virar uma ganache aerada. Sério que isso acontece? Sim, é muito legal, inclusive podemos fazer um vídeo futuramente falando sobre ganaches aeradas e a textura que ela fica, a coloração que ela fica e como é o resultado final desse tipo de produto também, tá bom? Mas por hoje a gente vai finalizar o nosso assunto por aqui. É uma receita de ganache que dá para você usar para um montão de coisas, tem textura firme, aveludada, sedosa, cremosa e na boca é uma delícia, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui neste vídeo e compartilha este vídeo e esse canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui também. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser sempre lembrado toda vez que eu postar alguma coisa nova aqui e a gente se vê no próximo vídeo na semana que vem. Um beijo para todo mundo e até lá!